O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, saúdo particularmente o Monsenhor Jonas e demais concelebrantes, diáconos, ministros, todos vocês da Canção Nova e outros e outras que vieram para, junto com a Canção Nova, aqui celebrar a solenidade de Corpus Christi. Saúde também a todos que nos acompanham pela televisão, Canção Nova, ou talvez outros meios de comunicação. A igreja hoje celebra uma grande festa. Chama até de solenidade. A solenidade do corpo de Cristo. A igreja celebra, a igreja canta, a igreja se alegra diante desse grande mistério do amor de Jesus Cristo por nós. Esse grande mistério, o mistério do Santíssimo Sacramento, o pão e vinho que é transformado no próprio corpo e sangue de Cristo, o Cristo morto e ressuscitado por nós, a imensa, a infinita majestade de Deus que se esconde num pedaço de pão, num pouco de vinho. E a igreja então reza aquela oração antiga em latim:
A igreja se prostra diante do Santíssimo Sacramento e diz: adoro-te, devote, latens deitas. Eu te adoro devotamente, ó divindade escondida. Eu te adoro devotamente, ó divindade escondida. E continua dizendo: porque sob esses sinais tão humildes, o pão e o vinho, tu estás realmente escondido. E a oração continua em latim dizendo: diante de ti meu coração se inclina, porque contemplando-te, tudo mais submerge no teu esplendor e na tua humildade, ó divindade escondida. Nós de fato rezamos diante do Santíssimo, nós contemplamos e ficamos embevecidos, não temos muitas palavras a dizer, a não ser essa simples palavra: eu te adoro devotamente, ó divindade escondida. Diante de ti meu coração se inclina, e contemplando-te, tudo mais submerge, desaparece, por assim dizer, no grande esplendor da tua humildade. E é por isso que Corpus Christi e o Santíssimo Sacramento são tão queridos do nosso povo. O povo tem uma devoção enorme. Quanto mais profunda e simples a nossa fé, mais profunda a nossa admiração diante desse mistério do amor de Deus por nós. E nós nos dizemos: mas por quê? Como é possível que Deus se faça tão pequeno? Deus já se havia feito homem entre nós, viveu conosco, morreu por nós na cruz, ressuscitou dos mortos, nos falou, mas nós ouvíamos, nós o enxergávamos, nós podíamos tocá-lo, mas isso não bastou para Deus, porque se Jesus, ao ressuscitar dos mortos, depois volta ao Pai, mas Ele nos diz: eu ficarei com vocês até o fim dos tempos. E o faz exatamente e sobretudo na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento. Claro que também na Palavra de Deus, em tantas outras formas, nos sacramentos outros, mas de modo central e mais significativo no Santíssimo Sacramento. Ali Ele se faz quase nada, por nosso amor. E por que Ele quis isso? O Papa Bento XVI, ainda no seu tempo, ele falando dos sacerdotes, ele diz: Jesus instituiu o sacerdócio, porque o sacerdócio é ligado profundamente à Eucaristia. Ele instituiu o sacerdócio para poder continuar próximo de cada um de nós, da humanidade inteira, da criação inteira, das comunidades, mas também de cada pessoa, sobretudo daquela mais sofrida, daquela mais desconhecida, daquela a quem ninguém dá importância, aquela que não tem voz e vez, aquela excluída. Ele quer estar próximo, continuar próximo, através do sacerdote, de forma que a pessoa possa sentir que
quando esse sacerdote está aí, é Jesus Cristo que está aí. Mas de modo muito mais profundo ainda na Eucaristia, Ele quer estar próximo, porque aí Ele se torna comida e bebida. E nós assim nos integramos nele. Se nós comemos esse pão consagrado, bebemos esse vinho consagrado, mas na verdade é nele que nós acabamos sendo assumidos, é em Jesus Cristo que nós acabamos sendo assumidos. No seu coração nós estamos totalmente presentes com Ele. Ele quer estar junto conosco nessa forma sacramental, misteriosa, milagrosa, o grande milagre da Eucaristia. Ele quer estar próximo, a ponto de se fazer alimento. O alimento que também lembra a vida, que lembra a força, que lembra a saúde, que lembra salvação. Ele quer ser tudo isso para nós. Consolo, alegria. Na mesa há alegria, há festa. Na mesa há comunhão. Na mesa há essa relação de afeto. Jesus quer ser tudo isso para nós, continuar sendo através dos séculos. Quer estar próximo. Na medida que nós meditamos sobre isso, nós ficamos cada vez mais emocionados e agradecidos a Deus. Nós louvamos a Deus, porque Deus assim nos ama. Porque Deus assim nos ama, a ponto de dar-se completamente. Ele se deu na cruz, Ele se deu todo e continua se dando neste pão sagrado, nesta hóstia consagrada, que nós adoramos porque sabemos que Ele está aí. Divindade escondida, eu te adoro devotamente, ó divindade escondida. Essa proximidade nós vimos hoje no Evangelho, na multiplicação dos pães, que já era um prenúncio também da última ceia, onde Jesus instituiria a Eucaristia. O que aconteceu segundo o Evangelho, que nós lemos, que nós ouvimos? Jesus estava com uma grande multidão lá, retirado, aquilo que os judeus chamam de deserto, que eram lugares retirados, meio inóspitos, sem muita vegetação. Jesus havia se encaminhado com uma grande multidão de gente para lá, e curava, diz. Jesus estava junto com esse povo, próximo, portanto, curava os doentes, consolava, falava com as pessoas, se dirigia à multidão. E o dia foi passando, e chegou quase no final do dia, e as pessoas estavam com fome. Os apóstolos ficaram preocupados. Jesus não queria despedir essa gente com fome. E quando os apóstolos lhe dizem que esse povo está aí e tem que ser despedido para poder comer alguma coisa, Jesus diz: mas vocês deem de comer a eles. Isso já é uma grande lição de que essa Eucaristia, onde Jesus mesmo se faz pão e é repartido para todos, nos ensina que nós também devemos repartir o nosso pão material com aqueles que têm menos ou nada têm. Jesus disse isso claro: dai-lhes vós mesmos de comer. E o Papa de hoje é aquele Papa Francisco que também diz isso constantemente aos pobres, às periferias. Até quando nós cristãos vamos continuar a estar tranquilos, vendo tantos pobres, tanta gente ainda hoje morrendo de fome, ou tendo muito pouco para viver, que não tem vida digna por falta de recursos? Até quando, diz o Papa? Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E isso se baseia nessa Eucaristia, onde Ele distribui a si mesmo como pão da vida. E então os apóstolos dizem: mas não temos com que
com que alimentar tanta gente. Jesus pergunta: o que vocês têm ali? Alguns pães, alguns peixes. Eles recolhem tudo isso, e o milagre do amor faz multiplicar tudo isto, e se distribui para todos, e todos comem, ficam saciados. E sobem os 12 cestos. Os 12 cestos significavam a igreja, os 12 apóstolos, a igreja de Jesus, a superabundância do pão de Deus para todos, da vida que Deus trazia para todos. Se tornou um momento também messiânico, portanto, aquele momento. Claro que em primeiro lugar Jesus queria realmente matar a fome daquela gente. Essa gente precisava de comer. Mas Jesus também deu um sinal maior com isto. Fez com que nós entendêssemos que o reino de Deus será assim. No reino de Deus a humanidade estará reunida e Deus será tudo para todos. Haverá superabundância dos bens de Deus para todos. O deserto falava daquele tempo em que os judeus tiveram, os israelitas, os hebreus tiveram que atravessar o deserto para chegar à terra prometida, onde Deus também os alimentou com maná. Pensando na terra prometida, Jesus ali também os alimentava pensando na terra final, na verdadeira terra prometida, no reino de Deus definitivo. Era, portanto, também uma grande profecia, um grande acontecimento messiânico. E assim Jesus queria estar próximo sempre, como Deus um dia será tudo para todos, mas nesse mundo Ele quer estar próximo. E é isso também que o Papa Francisco nos ensina. Eu gosto de citá-lo nesses primeiros tempos, sobretudo do seu pontificado, porque ele está sendo um grande sinal para todos. Nós todos estamos muito felizes com esse Papa Francisco, com os grandes exemplos que ele nos dá, as palavras de estímulo. Ele fala da misericórdia, de amar o outro, do perdão de Deus, de estar próximo às periferias, os pobres. Ele mesmo faz gestos, ele se despoja de tudo que pode se despojar, de qualquer sinal de riqueza, de esplendor, de pompa, para dizer: o Papa também quer estar junto, assim como Jesus quer estar junto das pessoas. Ele desce do carro para abraçar os doentes, ele desce. Hoje, na procissão, onde o Papa normalmente seguia na procissão em cima do carro, junto com o Santíssimo, aquele carro grande, bonito, e o povo juntos com o clero caminhavam ao lado. O Papa não quis subir no carro. Jesus Cristo sim, colocamos no trono lá em cima no carro, mas o Papa andou a pé para estar junto, para dizer: olha, nós temos que, ninguém de nós é maior do que o outro, nós somos todos irmãos. Claro, podemos ter responsabilidades maiores, podemos ter objetivos, enfim, mas isso não nos faz ser maior do que o outro, porque nós somos todos irmãos. Mas nós mesmo querendo ainda não sermos maiores, nós ainda vemos gente que está lá embaixo, e o Papa diz: você não só deve falar bonito os pobres, não deve ser só uma bela estatística para você. Não, os pobres devem ser gente real, a quem você vai lá e dá a mão e ajuda a levantar. E aí ele dá aquele exemplo bonito, que ele diz lá em Buenos Aires, quando eu ouvia confissões, às vezes eu perguntava assim, o penitente perguntava: escuta, você dá esmola para os pobres? E o penitente disse: sim, claro, dou esmola para os pobres. Mas você também olha nos olhos do pobre? Aí o penitente já fica meio assim, porque isso já era para ele um pouco estranho. Dar esmola assim, mas olhar nos olhos, se interessar pela pessoa, olhar para a pessoa. E aí ele continuava, o Papa, dizendo: e você toca no pobre? Você toca no pobre? Porque aquilo é a carne de Jesus. Então o Papa, com coisas muito simples, mas muito profundas, ele nos sacode. E é isso, isso era Jesus. Jesus era isso, claro, era o grande modelo. Quem somos nós, Papa, todos nós? Nós tentamos ser um pouco como ele era, e devemos sempre segui-lo e procurar ser como ele era. Isso é o seguimento de Jesus, ser discípulos dele.
Mas temos que aprender olhando para Ele, como é que Jesus, qual era a prática de Jesus, não só a sua doutrina, a sua palavra, não, qual era o relacionamento que Ele tinha com Deus, seu Pai, e com o próximo, sobretudo com os pobres, os doentes. Nós fazemos isso, ser próximo. É isso que a Eucaristia profundamente nos mostra e nos diz como isto tem sentido. Isso dá sentido à nossa vida. Doar-se, esquecer-se a si mesmo e doar-se ao outro. Doar-se ao outro. Isso dá sentido, a vida tem sentido sim. Hoje tem pessoas que dizem que não há ninguém nem nada pelo qual vale a pena investir a minha vida. Tem sim. A começar com aquele pobre que você encontra, investir a tua vida nesse pobre, isso vale a pena sim. Investir a tua vida pelas pessoas vale a pena sim. Jesus fez isso. Jesus fez isso na cruz. A vida tem sentido sim. Existe um futuro sim. Porque Deus nos ama e Deus está aí e nos ensina a ser essa doação, esse amor de doação, sermos próximos, mas de uma forma que esquece a si mesmo, que não quer cá nada em recompensa, que se esquece a si mesmo para que o outro possa ser. Então que a Eucaristia hoje nos ensine isto, que o Papa hoje nos estimule, seja essa luz também que nos leva a Jesus Cristo, a esse Jesus Cristo que se manifestou nessa vida sua terrena, ali na multiplicação dos pães, e que hoje nós encontramos nesse mistério tão admirável, tão bonito, tão esplêndido, o mistério da Santíssima Eucaristia, do Santíssimo Sacramento, a hóstia onde Ele está escondido. Eu te adoro devotamente, ó divindade escondida, porque sob esses sinais tão simples, Tu estás verdadeiramente escondido, mas o meu coração se inclina diante de Ti, porque contemplando-Te, tudo mais submerge no esplendor da Tua humildade e do Teu amor. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!